Diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo e, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer, ó Deus, pelo alimento espiritual que estamos a receber de ti. Obrigado, ó Pai, que esse estudo, essa mensagem, essa palavra venha ficar enraizada em nossos corações, para que possamos sim, ó Deus, superar tentações em meio ao deserto, para que possamos, ó Deus, estar firmes, ó Pai, inabaláveis, porque confiamos em Ti. Fala conosco, fala à Tua igreja. Assim, ó Deus, me coloco nas Tuas mãos como instrumento. Perdoa meus pecados, meus erros, minhas falhas. Enche-me do Teu Espírito Santo. Me dá, ó Deus, sensibilidade. Que meus ouvidos estejam sensíveis a ouvir o Teu Espírito Santo, Pai, para pregar aquilo que está no Teu coração. Não do Maurício, nada do Maurício, mas de Ti, para a Tua igreja. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem se assentar. Esse texto é um texto muito rico, é um texto muito estimado, muito pregado, muito ensinado, muito louvado, e realmente ele traz muitos ensinos. Não há como esgotar os ensinamentos que tem nesse capítulo em uma pregação, em um livro, porque cada vez que você lê, você aprende, Deus fala contigo de uma maneira diferente. E aqui nós vemos que é o momento que Jesus, ele é levado, é conduzido ao deserto, não por iniciativa própria, mas nós vemos aqui que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. E é interessante que essa direção foi logo após o seu batismo. O capítulo 3, se você voltar os versículos anteriores, Jesus tinha acabado de se batizar, Jesus tinha sido batizado, e logo em seguida nós vemos o Espírito levando Jesus para o deserto. Muitos acham que ao descer nas águas virá logo a solução dos problemas. Muitos acham que ao aceitar Jesus, logo virá a ser levado a pastos verdejantes. Amém. Nosso Deus faz tudo isso, mas precisamos entender o que nós chamamos, entendemos e compreendemos como processo de crescimento. Quando você olha uma árvore muito alta, uma árvore muito grande, você talvez não consiga dimensionar as dificuldades que essa árvore passou para chegar até aquele porte. Seca, momentos de falta de água, momentos de, enfim, tantas dificuldades. Às vezes arrancaram uma árvore do lado, arrancaram do outro lado, mas ela permaneceu ali. Então precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que esse texto ele é muito sério, porque é algo que o cristão vive rotineiramente. A todo tempo nós somos tentados. Mas o que eu aprendo aqui, primeiramente, é que nós não somos mais direcionados, guiados por qualquer circunstância. Nós não somos direcionados por pessoas, nós não somos direcionados por doutrinas de homens, mas somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Nós vemos que o justo viverá pela fé, e nós vemos lá em Gálatas, quando vai falar do fruto do Espírito, diz que somos guiados pelo Espírito. Ele ensina que nós vivemos pelo Espírito. Então, se você está passando por um momento de deserto, de dificuldade, pode descansar o seu coração, porque você não está sozinho. Tem um que está direcionando, tem um que está guiando. Então, nós vemos aqui, Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito com um propósito. Não foi do tipo, vamos dar um passeio no deserto. Não foi, vamos ver o que tem no deserto. Não foi nada disso.
Você estará sendo levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, profundidade. Deserto ninguém quer ir. Ser tentado, estar ali de frente para o adversário também ninguém quer. Mas aí você conhece a palavra de Deus: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Porque, meu amado irmão, tem coisas que não adianta, você não vai viver dentro da naturalidade. Só vou entender, compreender se estiver dentro da minha razão, se tudo casar, se tudo fechar, se tudo bater direitinho. Não! Tem coisas que é somente pela fé. E aqui nós vemos que as tentações fazem parte do cotidiano de todo ser humano. Não é só para o crente, não. Todos somos tentados. Jesus foi tentado, em tudo foi tentado, mas não foi encontrado, não foi achado pecado nele. Então precisamos aprender que Jesus passou por esse momento, primeiro, com a permissão de Deus. E ele se preparou, ele jejua. Ele vai ali, depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Olha a importância do preparo. Você vai, ele foi levado para um deserto. Se alguém fala para mim, olha, você vai para o deserto, eu acho que a primeira coisa que eu começar a me preocupar é nas minhas provisões. Olha, guarda água, me dá cantil, me dá uma mala aí cheia de biscoitinho, não sei. Mas o que nós precisamos entender, Jesus, o preparo dele, a guerra, a batalha era espiritual. Jesus vai falar, você é tentado pelo diabo, então eu vou com as armas espirituais. A principal ele já tinha, que era conhecer a palavra. E agora ele vai fortalecer o espírito e não a carne. Ele vai jejuar. Há uma guerra muito grande entre o espírito e a carne. O espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Então quando você fortalece o seu espírito, meu amado irmão, tenha certeza que você vai prevalecer. Deus permite que sejamos tentados para provar a nossa fé. Louvamos aqui, cada vez que a minha fé é provada, o Senhor me dá a chance de crescer um pouco mais. Então, em especial nos momentos de deserto, Deus te dará condições de superar as tentações. Eu peço que seja projetado 1 Coríntios 10, o versículo 13. É um texto também muito conhecido, 1 Coríntios. Eu lerei alguns versículos no decorrer da mensagem, mas ele vai dizer, 1 Coríntios 10, 13, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Então, cuidado. Muitos se entregam à tentação. Estamos falando de tentação. Não estou falando de provação. São coisas diferentes. Estamos falando da tentação pecaminosa. Da tentação, assim como aconteceu com Jesus, que a autoridade dele foi questionada. Se tu és o Filho de Deus. Ele era o Filho de Deus? Era. Mas ele não permitiu que o ego, que, enfim, as circunstâncias viessem. Não, eu sou filho de Deus, eu vou transformar pedras em pães, então, para você ver que eu sou o cara, que eu sou o filho de Deus. Não foi nada disso. Precisamos entender. Estamos falando de tentação. Tentação é aquilo que vai tentar te atrair para uma prática pecaminosa que gera morte. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Consequentemente, afastamento de Deus. Eu lembrei de um texto que está em Tiago 1, olha só, versículo 12, que fala sobre provação e tentação. São muitos versículos, mas lerei apenas alguns. Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus,
Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, não podemos brincar com essas coisas. Isso é algo que Jesus ensinou não apenas em palavras, mas de uma maneira pessoal, ensinando no exemplo. Nós vemos aqui o texto de Tiago, a diferença entre você passar por provação e você passar por tentação. A provação é dada por Deus. Deus permite passarmos por provações. Por quê? Para que nós venhamos pela fé, nós venhamos ser aprovados. Pela fé, passamos pelas provações, como ele diz aqui, e nenhuma delas, além daquilo que podemos superar, e temos que passar com perseverança na aprovação. Por quê? A aprovação, se você é aprovado, receberá a coroa da vida. Agora, a tentação, olha a diferença. Deus não tenta ninguém. Não pode ser tentado, não tenta ninguém. Então a tentação vem do inimigo. A provação, ela vem para fazer você crescer, aprender, receber a coroa da vida. A tentação colocada pelo diabo, vimos aqui no deserto, é para fazer você cair, tropeçar, distanciar de Deus. Então precisamos entender como que é o processo. É simples. O processo é fácil de entender, mas precisa ser combatido veemente. Por quê? Como que é o processo? Ele diz aqui, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. O diabo vem com ardil. O diabo não vai tentar naquilo que é o seu ponto forte, não vai. Ele vai naquilo que é o teu ponto fraco. Porque você já tem uma debilidade, você já tem uma fraqueza, talvez natural, carnal, humana, natural. Meu amado irmão, o diabo vai tentar ali. E uma vez essa cobiça sendo atraído, a tentação não é pecado. Jesus foi tentado e não pecou. Agora, se permitir que a cobiça venha a ser concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então não brinque com o pecado. Não admita o pecado consciente na sua vida. Pecar nós pecamos, falhar nós falhamos. Mas é aquele pecado inconsciente que você comete não rotineiramente, não cotidianamente, não conscientemente, mas peca. Que aquele que diz que não está pecando, que não tem pecado, já está pecando. Então é diferente daquele que ama o pecado, que trama o pecado, que vive no pecado, que gosta do gostinho do pecado, é diferente. Voltando para Mateus capítulo 4, nós vemos aqui então, o versículo 2 e o versículo 3. Então, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Foi uma tentação muito ardilosa, confrontando a autoridade de Jesus. Poderia ser apenas, olha, você transforma essas pedras em pães. Mas o ardil estava, se você é o Filho de Deus. Ele era o Filho de Deus. E aqui nós vemos, Jesus estava em preparação para o cumprimento da sua missão. Vemos aqui, Jesus tinha ficado sem se alimentar. O inimigo tentou aproveitar a vulnerabilidade do seu corpo. Você atrasa o almoço 1 hora, você já fica desesperado, já fica irrequieto, você já fica preocupado. Imagina 40 dias e 40 noites. Se não me falha a memória, a partir de 48 horas, em jejum, o corpo começa a entrar em um processo que se chama de cetose. Se não me falha a memória, é quando o corpo começa a absorver da própria energia ali, enfim, depois você faz um estudo melhor, os detalhes sobre o jejum.
mas já era um processo avançado de 40 dias sem alimento. Então o diabo achou que poderia fazer com que Jesus cedesse ali da vulnerabilidade do seu corpo. Não permita que a vulnerabilidade do nosso corpo venha a ser o precursor do pecado. Deus te trouxe aqui, meu amado irmão, para te renovar, te fortalecer, para que você venha sair daqui, meu amado irmão, tendo a certeza, no deserto, em meio às tentações, você pode vencer, você já venceu em Cristo Jesus. O diabo procura uma brecha para nos tentar, em especial nos momentos de escassez, nos momentos de dor, nos momentos de que você está fraco, distante, meu amado irmão, perdido, que você está com dúvida. Cuidado. A época, principalmente, os adultos têm muita dúvida, mas principalmente a época dos adolescentes, a época jovem, tem muita dúvida, muito bombardeio. Cuidado com as propostas, cuidado com os convites, cuidado com a rodinha que você anda. Cuidado. Precisa ter cuidado com as brechas. Não permita que o tentador te convença a colocar em primeiro lugar as suas necessidades e as suas vontades. Mas pastor, eu estou 40 dias sem comer. Cuidado. Do que adianta você transformar pedras em pães? Do que adianta você prostrar e adorar o diabo e ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Isso é muito sério. Olha o que diz o versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o homem, o ser humano, não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus vai, com certeza você já ouviu muitas pregações, Jesus vai combater na palavra, tem que conhecer a palavra. Jesus vai citar Deuteronômio, capítulo 8, lá o versículo 13, o versículo 7, enfim, não quero entrar aqui no contexto, nos detalhes, mas eu quero abordar de uma maneira ampla a resposta de Jesus à primeira tentação. Quando nós olhamos, é a fidelidade a Deus e a sua palavra. Temos que ser fiéis. Deus, ele procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Está lá em João capítulo 4, versículo 23, no diálogo de Jesus com a mulher samaritana. E também lá o Salmo 101, versículo 6. Deus, ele procura os fiéis da terra. E quando nós lemos esse ensinamento de Jesus, Jesus vai dizer: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus, da boca de Deus. E às vezes a gente vive preocupado demais com as nossas necessidades, com as nossas coisas do dia a dia. Tem que se preocupar, tem que se esforçar, não é disso que eu estou falando. Mas não inverter a prioridade. Nós vemos aqui que precisamos estar alinhados com Deus, alinhados com o céu. Precisamos estar alinhados com Cristo para respondermos de uma maneira firme e dar e declinar as tentações, porque os planos de Deus estão acima das nossas necessidades, os planos de Deus estão acima das nossas vontades. Meu amado irmão, posso ouvir um glória a Deus? Os planos dele estão acima das nossas necessidades. Ele é que sabe o pensamento que ele tem ao nosso respeito. Isaías 55, versículo 9. Porque pode projetar Isaías 55, versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Então cuidado. Pastor, eu estou no deserto. Pastor, eu estou no momento de tentação. Estou no momento de dificuldade. Vem a tentação. O diabo, ele é ardiloso. Às vezes está em uma necessidade, talvez material, financeira, e começa a vir com propostas, com ofertas de retorno rápido, circunstâncias que às vezes você vai ter que vender o seu caráter, vai ter que trocar valores e princípios cristãos. Cuidado! Ah, mas eu vou resolver o meu problema. Vai arrumar um maior ainda. E o pior, com risco à sua salvação. E o pior, com o risco de você ficar algemado, preso por um longo período. Então cuidado. Precisamos entender que a vontade de Deus, os planos de Deus,
estão acima das nossas necessidades. Amém? Diz o versículo 5 e o versículo 6, que não parou aqui. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Jesus, mais uma vez, na palavra, citando o Salmo 91, versículo 11, Jesus, aliás, o inimigo, citando ali: aos teus anjos darás ordem, o Salmo 91, versículo 11, Jesus também vai dizer: está escrito, não ponha o Senhor à prova, Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, na palavra. Foi tentado na palavra e agora ele responde também com base na palavra. O diabo também tentou ultrapassar os limites, cometer um ato, fazer com que Jesus cometesse um ato que não era da vontade de Deus. Os próprios discípulos de Jesus, os Boanerges, falaram: olha, Senhor, quer que a gente clame e que venha fogo do céu para consumir esses que estão afrontando? O próprio Senhor Jesus falou: se eu quisesse, eu clamava, veriam legiões de anjos. Porque é verdade, Deus ele guarda, Deus livra, Deus envia anjos, Deus guarda, mas aqui era um contexto de tentação. Aqui era um contexto muito delicado. Então precisamos entender que ainda que a palavra de Deus nos dê condições, prerrogativas, situações, circunstâncias de milagre, de bênção, precisamos entender que nem todas elas são na hora, no momento que nós queremos, e nem tudo aquilo que a gente pensa que é a vontade de Deus. Cremos que Deus cura, cremos que Deus abre porta, abre, temos que... tudo isso. Que Deus guarda, que Deus livra, que Deus é soberano em nossas vidas, cremos tudo nisso. Mas cuidado, nem tudo que nós almejamos é a vontade de Deus. Por isso, Romanos 12 vai nos ensinar que seja válido em nossas vidas a vontade de Deus. A vontade de Deus, agora vocês vão completar, ela é boa, perfeita e agradável. Em meio ao deserto, precisamos vigiar, porque aparentemente é bíblico. Aliás, é bíblico e aparentemente não seria errado pedir ao Senhor um auxílio. Só que o problema é que ele teria se jogado. Olha só o cuidado que nós temos que ter. Às vezes nós olhamos, podemos dizer assim, a regra, mas esquecemos que o motivador daquela regra foi algo errado. Cuidado. Muito cuidado, muito cuidado. Eu oro, Deus concede, Deus ouve a minha oração, eu vou orar, Deus vai conceder. Vai conceder se você estiver pedindo uma coisa errada? Vai conceder se você, uma mulher, uma pessoa, orando para que um casamento seja desfeito porque ela gosta do outro? Não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada. Cuidado. Então a regra, ela é válida. A oração chega ao trono, Deus ouve a oração, Deus responde, amém. Agora, é o que eu quero, é a vontade de Deus? Cuidado. Existe uma diferença, o limite é muito tênue, é muito delicado entre o que Deus pode fazer e entre o que nós queremos. Cuidado. Por isso nós vemos aqui em meio ao deserto: vigie, pois Satanás pode tentar te fazer ultrapassar os limites impostos por Deus, por meio da sua palavra. Cuidado com as sugestões. Foi uma sugestão. Se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: os anjos vão te guardar, os anjos darás ordens, vão te pegar na sua mão, vão te sustentar. Cuidado com as sugestões. Muitas pessoas incorrem no erro. Muitas pessoas vão analisar: olha, se você é crente, faça isso. Se você é o Maurício, vai pensar: eu sou o Maurício. Então vou reativamente, logo, instantaneamente vou sair fazendo. Ele era o Filho de Deus. Mas cuidado com a sugestão. Cuidado com aquilo que você crê, que você sabe que acontece, e querer colocar em prol de algo que não é da vontade de Deus.
porque você foi sugestionado, porque você foi influenciado de uma maneira errada. Quantas pessoas estão em um abismo terrível, lutando para sair desse abismo, porque cederam, caíram, foram enganadas por causa de uma simples e pequena, aparentemente inofensiva, sugestão. Isso é sério. Vemos exemplos na Bíblia. Jó, qual foi a sugestão da mulher de Jó para ele? Você ainda vai reter a sua integridade, Jó. Olha que sugestão. Amaldiçoa a Deus e morre. E muitos, no momento da dor, da agonia, da perda, do lamento, do luto, pegaram essa sugestão e acatam e fazem. Por isso precisamos estar atentos. Precisamos zelar. Meu amado irmão, aquele que está de pé precisa vigiar para não cair. Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito que os anjos vão estar te guardando. Aí Jesus vai dizer, eu conheço a palavra, também está escrito, não coloque à prova, não tentarás o Senhor teu Deus. O meu desejo, meu amado irmão, aqui nesse ponto, é que você coloque, meu amado irmão, um filtro, que você coloca e esteja atento, peça sabedoria a Deus para ter cuidado com as sugestões, para ter cuidado com as influências, que você possa ser influenciado, sim, por homens de Deus, por mulheres de Deus, mas sempre em consoante a palavra de Deus. Cuidado. Ele é um homem de Deus, ele é um pastor, ele tem um título, ele tem um cargo, não sei o quê. O que ele está querendo te influenciar? O que ele está querendo que você, orientando você, está de acordo com a palavra? Seja um bereano, né? Coloque, confronte com a palavra. Se não estiver de acordo com a palavra, declina! Declina. Diga, não é para mim. E faça como Jesus. Declina com base também na palavra. Com base na palavra. Mateus 4, versículo 7, o terceiro ponto, Jesus respondeu, também está escrito, não ponha o Senhor Jesus à prova. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, tudo isto te darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou, vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Eu imagino, e eu tenho para mim, essa seja a mais difícil das tentações aqui representadas. Todas foram difíceis, né? Mas estou dizendo por quê? Porque foi algo mostrado, a concupiscência dos olhos. Nós vemos aqui que, por exemplo, se o diabo vai tentar fazer alguém cair, ele guardaria a sua, podemos dizer assim, maior cartada para o final, maior jogada para o final. Todas foram difíceis, mas vemos aqui algo muito, digamos assim, embaraçoso, algo muito atrativo, algo que foi colocado, posto aos olhos, no sentido de, olha, você primeiro, Jesus foi levado a um local muito alto. Quando você vai num lugar muito alto, você só com a paisagem, você já fica vislumbrado, você já fica maravilhado. Só que agora o que estava sendo mostrado foi os reinos desse mundo. Olha só, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E por que eu disse isso? Porque é o que a maioria dos seres humanos focam, olham, status, posição, querer reconhecimento. E eu não digo no sentido de global, às vezes na escola, às vezes no trabalho. É mostrado ali as posições de destaque, a pessoa se inflama, a pessoa começa a pisar em outras para começar a ascender no cargo. Aqui nós vemos Jesus olhando, observando todos os reinos desse mundo. E quantos têm se dobrado a aos reinos desse mundo.
Coloque-se você nessas 3 tentações. Você se jogaria do alto? Não jogaria. Talvez, né, na fome, mas você já está no processo do jejum. Ficou 40 dias sem comer, né, ceder por mais uns momentos, o pão provavelmente também não cederia. Agora, quando começa a olhar o ego, quando começa a olhar, meu amado irmão, a soberba, quando começa a mexer no interior, isso é algo muito sério. Muitos têm caído dentro das igrejas. Coisas das igrejas no dia a dia. Ah, estou triste porque não me chamou para pregar, estou triste porque não me chamou, hoje não fui escalado, estou triste. Meu amado irmão, cuidado. Foi mostrado os reinos desse mundo, a glória deles, e foi oferecido: tudo isso te darei. É só se prostrar e me adorar. Quantos resvalam nessa tentação? Quantos olham, uns com carrão, uns com isso, uns com tem tudo, uns não sobra tudo. Meu amado irmão, tem pessoas que têm tudo, mas são vazias por dentro. Tem pessoas que desfrutam materialmente dos reinos desse mundo, da glória do mundo, mas estão secas por dentro. Estão doentes por dentro. Não falta nada materialmente, mas estão corroídas por dentro. Estão limitadas, estão sofrendo. Jesus mesmo vai ensinar do que adianta ganhar o mundo inteiro, mas no final você perder a sua alma, a sua salvação. Por isso o mundo oferece um perigo terrível. Oferece uma ameaça muito grande. Porque é muito rápida a possibilidade da troca. O diabo oferece a fama e muitos vendem, negociam a sua alma pela fama, por aí vai. Por isso nós vemos aqui, o diabo tentou Jesus oferecendo poder, aquisição, sobre todas as coisas desse mundo em troca da adoração. E hoje você vê pessoas adorando o diabo, pessoas que falam: respeitamos, cada um escolhe no que crê, a gente respeita de uma maneira, é a escolha pessoal. As pessoas adoram, dizem: não, sou luciferiano, tem igrejas de luciferianas, enfim, respeita, né, vivemos num país, né, que permite e cada um ter, e isso é bom porque Deus não impõe nada a ninguém, não é por obrigação a nada, pelo contrário, cada um tem a sua escolha, seu livre-arbítrio, né, então fica aqui, né, sempre registrado o respeito a todas as escolhas de cada um que escolhe ter a sua fé naquilo que quer. Porém, a nossa fé na Bíblia, nós vemos que Jesus ensinou. Jesus teve a oportunidade de ter tudo, mas abrir mão do seu ministério, abrir mão do seu chamado, ceder e falar assim: olha, quantos têm situações semelhantes a essa? Olha, você vai ter isso, você vai receber isso, você vai... É só assinar um contrato errado, é só alterar uma vírgula, é só... Meu amado irmão, cuidado, muito cuidado. Eu vou te dar a fama, você vai ser um ótimo cantor, uma ótima cantora, vai rodar o mundo inteiro, você vai ser requisitado pelo mundo inteiro, é só prostrado me adorar. E por aí vai. Só que não precisa ir longe, não. Pessoas estão se prostrando, se dobrando, adorando o diabo por migalhas. Por migalhas. Uma vez eu vi um vídeo em uma das plataformas, agora, enfim, de um que adora, né, Lúcifer, falando: olha, tá vendo esse carrão aqui? Ele que me deu. Migalhas. Um carrão poderia dar o mundo inteiro, poderia dar a glória do mundo inteiro, se vendeu a sua alma, enfim, se prostrou-se por causa de um carro e outras coisas materiais que é passageiro. No final, não leva nada. Não vai botar dentro do caixão um carro, o caixão não tem gaveta. Por isso que Jesus diz: precisamos entender que se a nossa esperança está nas coisas desse mundo, sua fé é vã, você está no caminho errado.
Mas se a sua esperança está nas coisas que vêm lá do alto, meu amado irmão, oh, glória a Deus, você tem a certeza que em meio ao deserto você venceu, você vencerá. Por isso que nós vemos aqui Jesus ensinando, olha, levou no alto, levou, poderia ter impedido. Não vou no alto não. Mas olha o processo, cuidado. Foi levado até o alto, foi mostrado os reinos do mundo e olha só, a glória deles. E foi oferecido, tudo isso te darei. É só prostrar e me adorar. Quantos têm se prostrado e adorado o inimigo em troca de migalhas? Mas é muito para mim. O diabo poderia ter dado muito mais. Poderia ter dado muito mais. Ofereceu para Jesus. A pessoa se contenta, às vezes, né, com um nome, às vezes com um status, às vezes com algo material e esquece que a salvação dada por Jesus é eterna. Por isso que nós vemos aqui, em meio ao deserto, no momento de necessidade, Jesus, meu amado irmão, vai muitas vezes oferecer a nós também coisas materiais que aparentemente vão resolver os problemas, o diabo vai oferecer circunstâncias que aparentemente vai trazer, né, ali um retorno rápido, mas na verdade vai trazer o maior problema de todos, que é o afastamento de Deus. Que nós possamos nos guardar, que nós possamos nos enraizar na palavra de Deus. Porque resistir ao diabo, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que acontece? Exatamente isso. Com isso, versículo 11, o diabo deixou Jesus e eis que vieram os anjos e o serviram. Se você recusar o que o diabo oferece, você vai receber o que Deus tem para você. Se você recusar o que o diabo está te oferecendo, mas o retorno é rápido, meu amado irmão, tem que perseverar, tem que esperar o momento certo, tem que ver o diabo saindo, fugindo envergonhado. Tentei, eu procurei a brecha, por isso que precisamos zelar, para que não tenha do que nos envergonhar diante de Deus. É fácil? Não é. Para o pastor é fácil, ele é pastor. Para mim é o mais difícil. Somos todos falhos, limitados. Somos todos fracos, todos. Nós vemos na Bíblia isso. Elias. Você conhece a história de Elias? Um homem que orou, Deus mandou fogo do céu. Mas lá em Tiago vai dizer, olha, um homem sujeito às mesmas paixões, os mesmos sentimentos que todos nós. Mas ele se posicionou, não cedeu às tentações. Não estaremos livres dos dias difíceis, passaremos desertos na caminhada terrena, mas nada que Satanás nos ofereça será melhor, será maior do que a presença de Deus em nossas vidas. Ame a Deus, adore somente a Ele, e você sempre estará debaixo dos cuidados de Deus. Sempre. Meu desejo nessa mensagem, que está sendo ministrada em todas as igrejas do nosso ministério. Claro que de maneiras, o esboço é o mesmo, mas vai ser sempre, eu mesmo peguei aqui várias passagens diferentes, enfim, conforme Deus estiver colocando em cada pastor, ministrando nessa manhã, em nossos corações também, esteja sempre esse alerta, porque todo dia o pecado vem e tenta a gente. O tentador vem e tenta a gente, todo dia. E cuidado. O maior alerta que nós precisamos ter é esse. Muitas vezes você conhece as leis espirituais, as regras espirituais, você conhece, e acha que está usando em prol de algo que você sabe que não é a vontade de Deus. Meu desejo nessa manhã é que nós venhamos entender, compreender e perseverar e firmar firmemente nossos passos na palavra de Deus,
para que quando vier a tentação, você não venha ficar olhando as circunstâncias, você não venha ficar olhando as necessidades, você não venha colocar os seus olhos no problema, porque é claro, nós queremos a solução do problema de uma maneira imediata, mas cuidado, do que adianta o problema ser resolvido pelo diabo e não por Deus? Vai ficar cativo, vai ficar preso, vai ficar, limitado. Virão outros problemas e aí você começa a virar uma bola de neve, vai crescendo, vai ficar sempre cativo, porque Jesus ensinou isso. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso, procure sempre a solução dada por Deus. Ah, mas vai ser mais demorado, mas é dada por Deus. Ah, mas não é a que eu quero, mas é a que Ele quer. É a que tem a bênção, é a que tem a vitória na sua vida. E assim, meu amado irmão, tenha certeza que você vai superar, você vencerá as tentações em meio ao deserto, que você aprendeu nessa manhã, assim como Jesus. Jesus olhou, viu as ofertas, viu as tentações, olhou o mundo inteiro, olhou a glória do mundo inteiro, mas falou: eu não vou ceder, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu estou bem certo, Ele é poderoso, meu amado irmão, para guardar o meu tesouro, guardar o meu depósito até o dia final. Coloque-se de pé, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Não ceda, não ceda agora. Você conhece esse lugar? Confia, a história não vai terminar assim. Descanse, oh coisa linda, em Cristo. Fazendo assim você será muito feliz. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Estamos chegando ao final do nosso culto. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Não ceda agora, não ceda. Você já chegou até aqui, meu irmão. A bênção está logo ali. A vitória está logo ali. Quantos desistiram? Estavam assim pertinho da vitória, pertinho da bênção, mas desistiram. Feche seus olhos, nós vamos orar. Diante de tudo que nós vimos aqui nessa manhã, podemos fazer é orar. Orar para fortalecer o espírito está pronto e a carne é fraca. Quero que você, nesse minuto, comece a fazer essa análise. Quantas tentações têm sobrevindo sobre nós? É difícil, mas nenhuma delas é além da que tu pode suportar. Quantas tentações? Se a provação, lembra que Deus permite a provação para você romper em fé, para que você, sendo aprovado em meio à provação, você receba a coroa da vida. Agora, a tentação, irmão, cuidado, é o diabo. A provação vem para fazer você se levantar, fortalecer a fé. É Deus permitindo. Vemos isso na Bíblia, várias pessoas. Agora, a tentação é o diabo tentando, esse aí vai ser fácil tirar da igreja, esse aí vai ser fácil tirar dos caminhos do Senhor. É o diabo falando, e vai rir, depois vai zombar, e depois vai humilhar. Isso aí vai ser fácil, é só uma tempestadezinha. Isso aí vai ser fácil tirar da presença de Deus. Isso aí vai ser fácil tragar para o mundo. É só botar uns coleguinhas, é só botar uns amiguinhos. Cuidado. É só botar um atrativo, um engodo. Não deixa o diabo vencer, não. Deixa não. A escolha é pessoal. Ele não vai obrigar a nada. Ele não tem valor. Deus não obriga, Ele também não vai obrigar. Ele não tem valor. Ele vai tentar. E você, uma vez escolhendo isso, aí a brecha foi dada. Aí o pecado foi consumado. Aí gerou a morte.
Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, tua palavra foi pregada, foi ministrada, que possamos guardar tua palavra, ó Deus, e não apenas tê-la ouvido, mas, Senhor, possamos praticar a tua palavra, conhecer a tua palavra, para que possamos, em meio às tentações, poder falar: está escrito. É o Senhor que me guarda, é o Senhor que é o meu pastor e nada me faltará. Aí vem a tentação, mas, meu Deus, nós vamos lembrar que está escrito. Somos filhos de Deus. Está escrito que o maligno não toca. Senhor, como é bom conhecer a tua palavra. Tua palavra que nos dá fé, que nos encoraja, que faz a troca. Sai a timidez e vem a coragem. Sai o medo e vem a fé. Sai, meu Deus, a tristeza, vem a alegria, porque a nossa alegria é o Senhor. Obrigado, Senhor. Que possamos cada vez mais conhecer a tua palavra. E assim, ó Deus, abençoa cada membro da tua igreja, cada vida aqui presente, cada irmão, cada família ali, ó Deus, em casa, no lar, essa palavra, aonde chegar em cada coração, que venha, Deus, gerar a fé, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da tua palavra, e que assim possamos sair renovados, nutridos, fortalecidos, para combater veemente a tentação, assim como Jesus nos ensinou. Em nome de Jesus, assim eu oro, te agradeço e ministro sobre a tua igreja a tua bênção, a vitória, o fortalecimento. Em nome de Jesus, assim eu oro e agradeço. Amém e amém. Que Deus te... Aleluia. Aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus.